Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural, um dia cheio da presença do doce e amoroso Espírito Santo de Deus. Como que vocês estão? Obrigada, pastora Nani. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém? Sejam todos bem-vindos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês que estão nessa madrugada, parabéns. Realmente vocês amam Jesus. Quem está orando nessa madrugada, quem de fato está, ama mesmo o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Shalom, shalom, Bruna, querida, Bia, Regiane, Flávia. Shalom, shalom para cada um de vocês. Amém? Um dia abençoado, um dia profético, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Shalom, Celi, shalom, Nanda, shalom a todos que estão chegando agora, a todos que estiveram conosco na oração da madrugada. No nome do Senhor Jesus. Já vou falar, aproveita para vocês comerem agora o que vocês querem, porque a partir do dia 1º de 2026 agora, de janeiro, nós vamos entrar no jejum. Mas eu vou entrar depois, mas quem vai entrar agora, vai entrar agora, entendeu? Então, eu vou fazer o PDF para vocês, tá? Como eu faço todo ano. Ali você vai botar as suas metas, os seus propósitos, você vai colocar os seus objetivos, você vai colocar renúncias. Então, provavelmente você fez muitas renúncias esse ano. Para esse próximo, você pode estar fazendo outras renúncias, tá? A profetisa Bia falou, vamos ficar sem janta. Exatamente. Amém? Porque, gente, se vocês jantar, vocês não conseguem acordar de madrugada. Aí é difícil. Amém? Então vai ser um tempo poderoso. Vai ser um tempo estrondoso. Vai ser um tempo, assim, sobrenatural. Vai ser um tempo profético. Amém? Então já aumenta as expectativas de vocês. Ano que vem é ano de expansão, tá? Gente, eu vou fazer o PDF, eu tô viajando agora, eu vou fazer, faltando uns 2 dias, tá? Eu vou colocar em todos os nossos grupos. Lá onde você pega o link da oração da madrugada, lá nos nossos grupos de Telegram, eu vou colocar em todos os nossos grupos o PDF, amém? Então, você fica ligeiro para entrar aí nos nossos grupos. É só baixar o Telegram e entrar. Aleluia! Glória a Deus, nós vamos mandar em tudo que é lugar e você vai se ajustar, se alinhar e fazer esse propósito conosco, amém? Vai ser sobrenatural, tá? O propósito de 2026, que a gente faz todo ano, o jejum de Esther é outra coisa, tá? O jejum de Esther vai ser dia 8, certo? Onde nós vamos começar dando um start. Então, você que precisa de uma causa impossível, de algo assim impossível, já vai se preparando psicologicamente, emocionalmente para o jejum de Esther, amém? O jejum de Esther, dia 8. Por que nós não vamos fazer dia 1º? Porque muita gente está viajando, chegando, voltando, e fazer o jejum de Esther bruscamente, sem um preparo antes, pode dar muito ruim e você não conseguir fazer. Então, nós vamos começar de leve com o jejum, conforme faz sentido para você. Lembrando que você pode fazer o propósito, não é obrigatório você jejuar todo dia, mas a intenção é jejuar todo dia. A meta é jejuar todo dia, mas você não é obrigado a nada, amém? Então, se você que é Nutella ainda, iniciante, da primária do jejum, do pré-1, do pré-2, você pode fazer, vou fazer segunda, quarta e sexta, né? Mas quem é do jejum vai fazer todo dia, com certeza, tá? Você pode fazer assim, o dia que você tiver com menos jejum, você está com 12 horas de jejum. Aleluia, glória a Deus. Amém? Só que eu não quero só que vocês façam jejum, eu quero que vocês melhorem a vida de oração de vocês. A vida de oração de vocês está muito ruim. Está muito ruim. Precisa melhorar mais a vida de oração, tá? Fala pra mim aqui, Vamos lá. Sinceramente, quantos minutos você ora todo dia? Média. Não é que você orou hoje 40 minutos, amanhã você orou 5. Não, média.
Qual que é a sua média? Se fosse para colocar e fazer uma média, se fosse para pegar um mês e somar todo o tempo de oração e dividir por 30, quanto tempo de oração daria por dia? Coloca para mim. Coloca para mim aqui com sinceridade, sem mentir, para você não abrir legalidade. Amém? Qual que é a média? Qual que é a sua média diária de oração? Amém? Sua média diária de oração. Amém? Então, não adianta jejuar e não orar, certo? Olha aí, ó. A Dionara, 3 horas dia. Parabéns, Dionara. 5 minutos. Mas é melhor você orar 5 minutos do que não orar. 30 minutos. O meu tá ruim, tá muito ruim, porque você não tem nenhum... O meu tá ruim, preciso melhorar. Apóstolo, eu tô ruinzinha, preciso melhorar. Precisa mesmo. Então, vamos lá. 1 hora, parabéns. Gente, quem tá de 40 minutos pra cima, parabéns, mas você pode ir mais adiante. Você pode fazer 1h30, 2 horas, amém? Certo? Então, parabéns, tá? 30 minutos, tá ótimo. Oro 3 vezes por dia. Tá maravilhoso orar 3 vezes por dia. 1 hora. Então, gente, olha só. 1 hora. 1 hora, perfeito. Amém? Qualquer intercessãozinha que eu vou fazer, qualquer tipo de intercessão que eu vou fazer, apontando para qualquer coisa, por exemplo, estou no meu devocional, eu tenho meu tempo com Deus, aí eu vou começar a orar por coisas, algumas pautas. Qualquer oraçãozinha, 10, 15 minutos. Então não tem como você não ficar 1 hora ali no devocional. Não tem jeito, se você ora de verdade, entendeu? Além do seu tempo com Deus. Então assim, eu acho que antes de quantidade, antes de tempo, é qualidade. Então, você precisa melhorar. Então, ano que vem, nós vamos manter o jejum, mas eu quero que você foque numa vida de oração, tá? E nós vamos vencer a procrastinação ano que vem, de forma estrondosa. Quem quer vencer a procrastinação? Quem quer aprender a vencer a procrastinação? Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, Pai, que nós estamos aqui mais um dia na Tua presença. Fala conosco, Pai, de forma estrondosa. Fala conosco, Pai, de forma sobrenatural. Aqui, Pai, no livro de Ezequiel 45. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer pela madrugada, pela oração. Pai, nos sustenta, Senhor Deus, debaixo da visão, debaixo daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Nos conserva, Pai, na Tua presença, nos conserva em santidade. Pai, no nome de Jesus, Pai, fala conosco através da palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pai, que o Espírito Santo assuma o total governo desse devocional. Em nome de Cristo Jesus, assim oramos. Amém. Tá? Eu não ia falar de procrastinação hoje, mas eu vou aqui ver agora algo muito forte sobre vencer procrastinação. Eu vou trazer para você, mas também vou falar sobre outra coisa. Amém? Abra comigo em Ezequiel 45. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler rapidinho, tá? Eu vou ensinar vocês uma metodologia para vocês vencer procrastinação. Para vencer procrastinação, precisa sair das distrações. Aí você consegue vencer. Vamos lá. Ezequiel 45, todos acharam? Vamos começar. Quando vocês repartirem a terra entre as tribos de Israel, separem uma parte para o Senhor como sua porção santa. Ela terá 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Toda essa área será santa. Uma parte dessa terra, com 250 metros de cada lado, será separada para o templo. E ao redor dela haverá um espaço aberto, com 25 metros de largura, e dentro da área santa maior, separem uma porção de terra com 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Dentro dela ficará o santuário, o lugar santíssimo. Então, a gente sabe que o templo é feito pelo átrio, o lugar onde se sacrifica, tá? Lugar santo, um lugar de rendição. E a maioria, e aí nós temos o santíssimo lugar. E o caminho até o ápice da presença de Deus demarca também a nossa jornada espiritual. Então, por exemplo, átrio
É o momento que nós estamos sendo libertos, limpos, curados. É tudo aquilo que a gente renuncia e entrega no altar do Senhor. Lugar santo já é um lugar de aquebrantamento, lugar que você sente o Espírito Santo. E aí, santo do santo, é o lugar onde você está entregue à glória dele. Amém? Essa área será santa, separada para os sacerdotes que servem ao Senhor no santuário. Ali ficarão suas casas e o meu templo. A faixa de terra sagrada ao lado dela, também com 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura, será destinada às casas dos levitas que trabalham no templo. Será propriedade deles e um lugar para os seus povoados. Junto à área santa maior, haverá uma faixa da terra com 12,5 12,5 quilômetros de largura, e ela será separada para uma cidade de qualquer um em Israel e poderá morar. 2 faixas de terra serão separadas para o príncipe. Uma delas fará divisa com o lado leste das terras sagradas e com a cidade, e a outra fará divisa com o lado oeste, e as divisas no extremo leste e no extremo oeste das terras do príncipe ficarão junto às divisas leste e oeste dos territórios das tribos. Essas porções de terra serão separadas para o príncipe. Então meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, distribuirão o restante da terra entre o povo e separarão uma parte para cada tribo. Regras para os príncipes. Então a gente sabe que dentro de cada tribo havia um representante, que é o príncipe da tribo. Assim diz o Senhor soberano: basta, príncipes de Israel, parem com a violência e opressão e façam o que é justo e certo. Parem de expulsar o meu povo de suas casas, diz o Senhor soberano. Usem somente pesos e medidas, balanças honestos para secos e líquidos. O homer será unidade padrão para medir o volume, e a efa e o bato medirão cada um 1/10 de homer. A medida padrão para peso será o ciclo de prata. Um ciclo consistirá em 20 geras, e 60 ciclos corresponderão a uma mina. Esta é a oferta que vocês entregarão ao príncipe: 1 cesto de trigo ou de cevada para cada 60 cestos que colherem, 1/100 de seu azeite, e uma ovelha ou bode para cada 200 de seus rebanhos em Israel. Serão ofertas de cereal, holocausto e ofertas de paz que farão expiação para aqueles que apresentarem, diz o Senhor soberano. Todo o povo de Israel levará essas ofertas ao príncipe. Caberá ao príncipe fornecer as ofertas apresentadas nas festas religiosas, nas comemorações da lua nova, aos sábados e em outras ocasiões semelhantes. Ele providenciará as ofertas pelo pecado, os holocaustos, as ofertas dos cereais, as ofertas derramadas e as ofertas de paz para fazer expiação pelo povo de Israel. Assim diz o Senhor soberano: no primeiro dia do mês de cada ano, vocês sacrificarão um novilho sem defeito para purificar o templo. O sacerdote pegará o sangue dessa oferta pelo pecado e o aplicará aos batentes da porta do templo, aos 4 cantos da borda superior do altar e aos batentes da entrada do pátio. Vocês farão o mesmo no 7º dia do ano novo em favor de qualquer um que houver pecado, sem intenção ou por ignorância. Assim purificarão o templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês celebrarão a Páscoa. Essa festa durará 7 dias. O pão que comerem durará esses dias e será feito sem fermento. No dia da Páscoa, o príncipe fornecerá um novilho
como oferta pelo pecado em favor de si mesmo e do povo de Israel. A cada dia, durante os 7 dias de festa, ele preparará um holocausto para o Senhor, com 7 novilhos, 7 carneiros, sem defeito. Também apresentará cada dia um bode como oferta pelo pecado. O príncipe fornecerá um cesto de farinha como oferta de cereal e um jarro de azeite, cada novilho e cada carneiro. Durante os 7 dias de festa, das festas das cabanas, que ocorrem cada ano no 15º dia do 7º mês, o príncipe fornecerá esses mesmos sacrifícios como oferta pelo pecado, holocausto e oferta de cereal, bem como a quantidade requerida de azeite. Amém? Então aqui a Bíblia está trazendo, né? Aqui em Ezequiel está trazendo quais eram as porções que ia para os príncipes, né? E estava aqui chamando a atenção o quê? Façam as medidas certas, contribuam com, né, os pesos e as medidas corretas, certo? Então aqui está falando o quê? Da porção santa. Então hoje nós damos para Deus sacrifícios também, né? Então hoje a questão nossa monetária mudou. Hoje nós não estamos trocando um saco de arroz por um saco de farinha, um bode por um cordeiro ou um boi por um porco. Não, então hoje nós temos o quê? Nós temos a questão do dinheiro, nós temos outros tipos de sacrifício. Então hoje nós entregamos para o Senhor, né, o dízimo, a oferta, a primícia, segundo aquilo que o Senhor coloca no seu coração, em questão de ofertar. Mas dízimo, queridos, é 10%, amém? Não é, eu quero que você entenda que dízimo é um princípio de honra. Você não é obrigatório fazer nada, mas se você for dizimar, dizime de forma correta, amém? A oferta tem que ser genuína do seu coração. Só que eu falo com todo o amor do mundo para vocês, é muito fácil sacrificar e ofertar dinheiro. Difícil é sacrificar para Deus 1 hora por dia de oração. Difícil é sacrificar para Deus um ano todo cheio de renúncia. Isso sim é difícil. Então nós devemos sacrificar tanto um quanto o outro, né? Sacrificar tudo que a gente tem à nossa disposição, nós devemos dar para o Senhor o nosso melhor. Dá para o Senhor o seu melhor tempo, dá para o Senhor a sua melhor despojo de generosidade, amém? Dá para o Senhor aquilo que você tem de melhor. O que você tem de melhor para dar para o Senhor? É tempo? É o seu serviço? O que você tem? Então você pode dar de tudo aquilo que você tem de melhor, você pode oferecer para o Senhor. E tudo aquilo que te custar de fato é uma oferta agradável ao Senhor, amém? O dinheiro, ele vale sangue no mundo espiritual, porque você deu algumas horas da sua vida por aquele valor. Então, você deu a sua vida durante um mês, 8 horas por dia, você entregou a sua vida àquele trabalho. Então, você fez um trabalho, você ganhou um dinheiro. Então, aquele dinheiro comprou horas da sua vida para executar um trabalho, sim ou não? Então, esse dinheiro, ele corresponde a sangue no mundo espiritual. Então, preciso que você entenda isso, tá? Mas às vezes o que você tem de melhor para dar para Deus é o seu serviço no reino, é a sua dedicação, é a sua intercessão. Mas independente, nós podemos oferecer para o Senhor o nosso melhor. Então a gente vê que nessa época, né, o Ezequiel está vendo o templo, está vendo, né, como Deus queria que fosse feita as ofertas, as coisas. Mas hoje nós vivemos numa era que é muito fácil dar dinheiro. Difícil é dar o nosso coração, difícil é nos entregar para o Senhor. Queridos, eu falo com toda a propriedade do mundo. Faz um propósito com Deus de dar 1 hora para Ele todo dia de oração. Você vai falhar. Tem dia que tá aquela loucura, tem dia que tudo fica atribulado. Então é muito mais fácil a gente ofertar dinheiro, ofertar qualquer coisa do que ofertar 1 hora. Porque você pode comprometer e ter dias que você... Pode ter dia que você consegue entregar 3 horas, mas vai ter dia que você não vai conseguir entregar 10 minutos porque é tanta coisa acontecendo, né? A não ser que você seja hard, disciplinado, mas pode ser que esteja um dia que você esteja enfermo, doente, amém? Por isso que eu falo para você, não é fácil servir ao Senhor, não é fácil, amém? Bom, vamos lá. O ano que vem, antes de eu trazer o que eu preparei aqui para vocês, o ano que vem é um ano de expansão.
certo? Deus trouxe para mim um ano de expansão, é um ano de crescimento, é um ano disruptivo, amém? E o problema do brasileiro, tá? Eu falo brasileiro em geral, que foi uma das coisas que eu tratei no Reset, é que o brasileiro, ele é muito procrastinador. O brasileiro sempre tá, segunda-feira ele tá indo na academia, ele tá começando alguma coisa, mas ele não começa. Ele não começa, então tá sempre assim, agora é o começo do ano, eu vou começar um jejum, vou começar a levar Deus a sério. Então, o brasileiro, ele tá sempre, isso é do brasileiro, dando um jeitinho, e fazendo as coisas, empurrando com a barriga, nananana, certo? Então, o brasileiro, ele tá sempre fazendo esse tipo de coisa. Isso é um espírito de procrastinação. Tá? Isso acaba virando algo cultural, diabólico, que atrasa as promessas, atrasa as coisas. Então, eu quero ensinar aqui hoje para vocês, tá? Uma ferramenta. Então, quem quer parar de procrastinar, precisa parar de tentar ser perfeccionista. Então, o seu erro é querer fazer na excelência, tá? Por exemplo, vamos supor, você quer começar a fazer academia. Não adianta, querido, você não vai conseguir começar fazendo 1 hora por dia. Você que não faz, nunca fez academia, você não vai conseguir fazer 1 hora por dia. Mas se você todo dia se comprometer, no primeiro mês do ano, dá 10 minutos de caminhada, dá 15 minutos, não mais que isso, para você que nunca fez, e pagar nem que for descendo escada, subindo escada, certo? Você vai conseguir vencer a procrastinação. Então, vencer a procrastinação, o problema é que as pessoas, elas só querem começar se tiver tudo perfeito, se tiver tudo numa complexidade. Então, eu quero ensinar vocês uma coisa. Eu consigo ser constante, eu consigo acordar todo dia, trazer conteúdo para vocês, mas eu não sou perfeccionista. A maioria dos conteúdos, é muito raro eu preparar um conteúdo antes. Todo conteúdo o Senhor me dá na hora, fresquinho, quentinho, porque eu estudo muito. Então, automaticamente, como eu estudo muito, então toda hora Deus está me dando um conteúdo novo, uma palavra nova. Então, é muito difícil eu preparar. Esses dias eu preparei uma live no negócio do profético que eu estava fazendo, mas tudo está dentro de mim, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Se você quer crescer em qualquer coisa, tá? Você precisa começar no mínimo. Então, por exemplo, vamos supor que você falou, olha, o ano que vem eu vou ler a Bíblia. Não adianta você querer pegar, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler 3 vezes a Bíblia por ano. E se eu fosse você, eu não prometeria que você vai ler nenhuma vez, mas eu prometeria que você vai ler bem lida a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, mas um capítulo por dia bem lido, bem degustado, amém? Então, o que adianta você falar, não, ano que vem eu vou ler a Bíblia 3 vezes, mas você nunca leu a Bíblia uma vez, certo? Então, vamos supor, ano que vem você falou assim, olha, ano que vem eu vou aprender inglês, ano que vem eu vou ler a Bíblia, vamos dizer que você falou 3 vezes por dia, mas aí depois você falou, não, eu vou ler um capítulo por dia até onde der, mas eu vou ler bem lido. E aí você vai ler um capítulo por dia. Ano que vem eu vou orar 1 hora por dia, não vai dar conta. Quem não ora 15 minutos não consegue orar 1 hora. Então você vai se comprometer a orar 10 minutos por dia. Então como que você vence a procrastinação? Rendendo para Deus o mínimo. Então, por exemplo, vamos supor que hoje você não conseguiu assistir uma aula de inglês. Então você fala, eu não consegui assistir uma aula de inglês, mas eu vou aprender aqui 30 palavras novas em inglês. Eu vou aprender 30, eu vou aprender 20. Mas você se comprometeu a aprender inglês todos os dias do ano de 2026. Ou você se comprometeu a aprender espanhol. Então, eu quero que você entenda que não é sobre fazer na plenitude, porque senão você não vai conseguir tempo para tudo isso. Imagina você fala, todo dia eu vou estudar 1 hora de inglês, vou orar 1 hora. Então, o que eu quero que você entenda? Nós precisamos crescer nas dinâmicas, né? Então, vamos lá. Então, vamos supor que você vai falar assim, olha, eu vou estudar inglês, ou espanhol, ou francês, de segunda a quinta. É sagrado, mas você tem que render o mínimo, amém? Eu vou orar todos os dias do ano de 2026. O meu mínimo é 10 minutos, mas se um dia Deus me levar para 15, para 20, se um dia eu orar 1 hora, se eu chegar 1 hora, mas se tiver um dia na correria, meus 10 minutos eu tenho que dar para Deus, certo? Vou começar a fazer exercício em 2026. Então, eu vou começar com 10 minutos. E se um dia eu não conseguir
E se eu crescer em 30, 40 minutos, 1 hora, mas se um dia eu estiver na correria, pelo menos uns 10 minutos eu vou fazer. Então, eu quero que você entenda que nós devemos crescer vencendo a procrastinação, começando com pouco. E não adianta você colocar 10 tarefas por dia. A gente começa a vencer procrastinação executando de 1 a 2 tarefas. Então, você fala assim, essa semana eu vou começar a orar e ler a Bíblia. Nossa, você já está rompendo. Se você fizer os 7 dias com excelência, 10 minutos, um capítulo bem lido, para você que não faz, você já rompeu. Na outra semana você coloca mais uma atividade e assim você vai crescendo sucessivamente. Então, como que a gente rompe a procrastinação? Exatamente dessa forma. Então, conta aqui para mim agora nos comentários o que você quer romper o ano que vem. O que você quer fazer? E, gente, não adianta a gente ficar distraído, porque gente distraída não progride, não é produtivo. Então, a procrastinação é inimiga da produtividade. E o que é produtividade? É a produção de tudo aquilo que você faz. Então, você não pode comprometer a sua produtividade. Como que você compromete a sua produtividade? Distraindo, olhando rede social, conversando conversa fiada, perdendo tempo de falar mal ou de fazer, tipo assim, de ver coisas infrutíferas. Então, aproveita agora esse final de ano, tá? Para você ter comunhão com a sua família, para você aproveitar, comer. O ano que vem, aí a gente já fica, né, ali, alinhadinho. Aí você já evita série, redes sociais e tal, isso e aquilo, amém? Certo? Então agora, final de ano, é festa, é celebração, todo mundo está em comunhão em família, amém? Então vamos lá. Aonde você quer romper? Tem gente que quer emprego, aqui ó, espiritual, oração em jejum, estudar a Bíblia, ver menos as redes sociais. Se vocês fizerem a tática que eu falei pra vocês, gente, vocês sabem quanto tempo vocês vão ficar na rede social? 9 minutos, 8 minutos. Isso quando não for menos, tá? Porque você esquece de entrar na rede social, porque é algo automático que a gente aperta e já. Quem quer romper na área financeira precisa ocupar a mente de como produzir mais, de como vender mais, de como... Entende ou não isso? Agora, se você só foca em gastar, se você só foca, então não tem como você ganhar mais, não tem como você produzir mais na área financeira, amém? Se você está todo o tempo buscando formas de que a sua empresa venda mais, ou uma forma de você sair do CLT e ir para a sua empresa, ainda que ela seja a sua mini empresa, ou seu negocinho que você começou ali autônomo, vai romper, porque você vai escalar e você vai crescer nisso, amém? Então, tática para sair das redes sociais. Vou ensinar vocês. Vocês querem aprender? Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar... Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Quando eu abro meu celular... Olha aqui, ó. Quando eu abro meu celular, aqui, as minhas redes sociais estão aqui. Então, quando eu aperto aqui, precisa aqui... Ó, precisa do meu Face ID. Então, quando eu aperto aqui para entrar nas minhas redes sociais, precisa da minha face. Então, eu sei que eu tô restrita, tipo assim, vai precisar da minha face e vai entrar. Então, o que acontece? Na minha página principal, aqui do meu telefone, eu coloco o Telegram, onde eu tenho um grupo com o pessoal, com os membros, eu coloco foto, os louvores, o Spotify. Então, o que eu faço? Eu coloco os aplicativos mais importantes, porque o nosso problema é apertar e viciar, amém? A gente tá toda hora viciado, então toda hora a gente clica, entra, e quando você entra, às vezes você nem deu conta que você entrou. Quando você entrou, você já perdeu 40 minutos, 1 hora, tá? Então, independente do que você tenha de rede, ou se você até mesmo você que trabalha com rede, a gente acaba trabalhando tanto com rede, que a gente fica nesse looping toda hora olhando tudo, mas a gente tem que tirar esse vício, senão você não consegue ser produtivo, amém? Então, ano que vem é um ano de expansão e eu quero que você seja produtivo, tá? Então vai te ajudar muito o quê? Você fazer isso, tá bom? Bom, quero trazer o tema da live de hoje, que não é esse, tá? Eu aproveitei o gancho para falar. Aleluia! Abram comigo agora, no nome do Senhor Jesus, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, amém? 1 Coríntios,
capítulo 2. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 14. Acharam ou não? Aleluia. 1 Coríntios. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Tá errado, gente. Deixa eu achar aqui. Peraí. Eu anotei errado isso aqui. Peraí. Deixa eu ver. 1 Coríntios. Tá, não, tá certo. É 2, verso 14 mesmo. Tá certo. É que eu tava olhando no capítulo 1. 2. Cadê o 14? Cadê? Glória a Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Acharam? Achei. Aqui. Então, essa passagem eu vou ler para vocês na Almeida Revista e Corrigida, tá? De 2019. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Prestem atenção. Aqui, ó. Ora, o homem natural, quando a Bíblia fala do homem natural, está falando de uma pessoa que não está vivendo o sobrenatural de Deus, que não está vivendo o avivamento, que não está vivendo esse evangelho genuíno, apaixonante, esse evangelho que te faz acordar de madrugada para orar. Então, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, uma pessoa carnal, uma pessoa que a vista dela e a mente dela está findada nas coisas desse mundo, não entende as coisas do Espírito Santo de Deus. Ela não consegue discernir, ela não consegue entender. Por quê? Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então a Bíblia está dizendo que uma pessoa carnal não pode discernir algo espiritual. Por isso que quando ela olha para algo que é espiritual, para ela é loucura, para ela aquilo não existe, para ela aquilo não faz sentido. Amém? Agora olha no 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Ou seja, a Bíblia está dizendo que aquele que é espiritual, ele consegue ver o porquê de tudo, ele consegue entender tudo, ele consegue entender o que está por trás de tudo, mas ninguém consegue discernir ele, ninguém consegue entender ele, ninguém consegue entender por que aquela pessoa é daquele jeito. Amém? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa nos instruir? Mas quem conheceu o Espírito Santo? Aqui eu tô no 15. Tá? Deixa eu ver aqui. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Agora no 15. Quem é espiritual para avaliar todas as coisas? Mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então o texto está dizendo o quê? O texto está dizendo que nós, que somos espirituais, nós estamos todo o tempo debaixo de um contexto onde a gente está entendendo o que está por trás daquilo, entendendo o que está acontecendo. Eu tenho uma Bíblia na versão NVT, mas eu gosto muito da NAA, da Almeida, da NVI, tá? Todas têm uma linguagem muito atualizada. Então vamos aqui de novo, prestem atenção. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então, quem ainda não experimentou esse avivamento, quem ainda não, de fato, não se converteu genuinamente, ontem eu escutava o Lucas, com meu irmão, testemunhando para um dos amigos do meu pai o que Jesus estava fazendo na vida dele. E ele falava que quando ele viu a glória de Deus dentro da escola de avivamento, ele falava assim para esse amigo do meu pai:
ele falava assim, olha, quando eu vi o que aquele povo estava vivendo, eu me questionei, muita gente vai morrer e não vai ver isso aqui. E ele falou assim, eu saí de lá com um senso de urgência que eu precisava anunciar que as pessoas precisavam viver aquilo, precisavam se posicionar. E ele saiu de lá confrontado a se posicionar. Ele falou, Deus, eu quero muito viver o que esse povo está vivendo, mas eu quero escutar a sua voz. E ele começou a jejuar, ele começou a se posicionar. Então ele sentiu o sobrenatural, mas ele não conseguiu desfrutar tanto porque ele estava muito carnal e ele não tinha tanto preparo para viver naquela plenitude. Mas quem se preparou em jejum e oração, viveu naquela plenitude. Amém? Então eu quero trazer, queridos, hoje para vocês um senso de responsabilidade com o avivamento. Amém? E o que é essa responsabilidade? Nós que estamos vivendo o avivamento, que sentimos a unção, já caímos na unção, falamos em língua. E se você às vezes não é batizado em línguas, mas você já está ali, você já está vivendo sobrenatural, você já tem experiência com Deus. Nós precisamos discernir as pessoas que estão à nossa volta e entender que elas são pessoas, elas são essa pessoa que a Bíblia está dizendo, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Por que o homem natural, vamos substituir aqui, ó, o homem carnal, ainda que ele diga que ele é crente, que ele vai na igreja, que ele é batizado, ele não consegue discernir as coisas espirituais porque às vezes ele é só um cristão de fachada, mas ele não é um cristão genuíno de coração. Porque se você for um cristão genuíno de coração, você vai tomar a cruz, seguir Jesus e você nunca mais vai conseguir ser quem você já foi um dia. Então, nós temos hoje muita gente que é cristão de fachada, aceitou Jesus, até já teve alguma experiência, mas não vive com senso de responsabilidade de transformação diária, que é o que eu e você vive por causa do fogo do avivamento, por causa, quanto mais nós buscamos, mais Deus está nos forjando. Então, qual que é o senso de responsabilidade que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Nós precisamos ser compreensíveis. Nós precisamos ser benevolentes, nós precisamos ser longânimos, ter muita paciência. Queridos, vou perguntar aqui para vocês, qual que é o maior dom de todos? Que a Bíblia diz, Paulo vai dizer que tem um dom que supera tudo. Tem um dom que supera todas as coisas. Qual que é o maior dom de todos? Não é o amor? Então, como que você vai querer descer de goela abaixo, vai querer oprimir quem não está no caminho? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Um senso de qualificar que tipo de alimento a pessoa que caminha do seu lado está preparada para absorver. Por exemplo, vamos supor que esses dias o meu irmão, ele está no começo, ele já está vivendo um avivamento, ele já jejua. Então, eu medi ele pela pergunta dele, ele me perguntou sobre o que acontecia, qual era o processo após a morte. Então, pelo nível de pergunta dele, a gente qualifica. Então, a gente tem que saber que tipo de alimento você dá. Então, porque, olha só, a gente precisa entender que nós estamos numa jornada, vivendo o sobrenatural, mas quanto tempo levou para você chegar nesse lugar? E aí você tem pessoas na sua família, principalmente dentro da nossa casa, que você quer que viva esse avivamento do dia para a noite, sem que essa pessoa passe os processos que você passou. Só que se você for pôr na balança entre quem você é hoje e quem você era, às vezes tem 5, 6 anos. Ou 2 anos de muita busca. Eu tô falando, vamos falar de um aceleramento? 2 anos de muita busca, muita entrega, muito jejum. Aí você quer que do dia para a noite, o seu parente, o seu amigo, a pessoa vai e vive a mesma coisa que você. Então, queridos, nós precisamos apenas exatamente, Fê, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque, queridos, você sabe por que nós somos o sal da terra? Porque nós trazemos sabor, mas se for salgado demais, ninguém suporta. E eu quero que vocês entendam que nós somos espirituais, porque nós jejuamos, nós estamos vivendo um avivamento, e nós somos esse que está discernindo as coisas do Espírito de Deus. Só que, além de discernir as coisas do Espírito de Deus, nós precisamos aplicar o evangelismo com sabedoria.
Eu, para ser quem eu sou hoje, eu estou há 9 anos, só que eu estou há 9 anos intencionalmente. Eu estou há 9 anos jejuando, orando, eu não retrocedi um pé atrás daquilo que eu me propus ao Senhor. Cada ano eu dou um sacrifício, eu faço uma entrega mais profunda. Eu cresci muito, mas eu tenho uma estrada, uma jornada. Se alguém olha e fala, mas só 9 anos? Eu tenho 50, mas talvez você deu 50, mas você não foi tão intencional. Eu dei 9 anos e Deus acelerou os processos. Mas não adianta eu querer que a minha família viva o que eu estou vivendo, porque o chamado e talvez o propósito dessa pessoa é totalmente divergente do meu. Amém? Então, o que eu quero que vocês entendam? Por exemplo, a gente tem várias questões e eu quero trazer hoje um senso de sabedoria muito grande para você. Você tem que saber como você evangeliza e o que você fala. Tem gente que, olha, vou só um exemplo. Tem gente que está vindo agora para o evangelho. Aí você começar a falar de temas profundos de libertação, essa pessoa é muito para ela, porque ela mal consegue discernir o evangelho, a cruz, o renunciar a pecado. Aí você vai trazer nova ordem mundial, isso, aquilo, tarará, tarará. Você assusta essa pessoa, amém? Você está entendendo? Então assim, eu acredito que o Espírito Santo ele convence, e conforme a busca de uma pessoa vai acontecer no mundo espiritual, ela vai descobrindo o que é, o que não é. Então tem pessoas que estão preparadas para certas verdades, para tomar aquela verdade e se posicionar diante daquilo. Mas tem pessoas, queridos, que passaram a vida inteira fazendo, por exemplo, algo e elas não estão preparadas ainda para receber aquilo, porque ainda não há maturidade, ainda não há espaço no Espírito suficiente para que o Espírito Santo convença. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Tenha paciência com os seus. Tenha paciência com quem está na tua casa. Olha, por exemplo, vou trazer aqui. Hoje nós sabemos que a maioria das pessoas se reuniram em família. Eu estava na família do meu esposo, que eles se reúnem e eu estou lá em comunhão com eles por amor, amém? A gente sabe que o Natal, se a gente for estudar, é uma festa pagã. É uma festa pagã. Só que você precisa ser sábio. Aí você vai deixar de ter comunhão com a sua família, porque você vai falar, não, porque eu não vou, porque você vai levantar uma bandeira. Peraí, nós não pregamos o amor? Você não sabe o que é? Você não estudou em libertação o que é, o que não é? Sim ou não? Então, eu quero trazer exatamente isso para vocês. Vamos deixar de ser um povo, tá? Impliquento. E vamos viver em amor, em unidade. Sua família passou a vida inteira reunindo, tendo comunhão, aí você conseguiu um pouquinho mais de conhecimento, aí você vai falar, não, que isso é do diabo, isso é festa pagã. Tá, mas isso é uma coisa que cresceu de forma cultural. Mas conforme é a fome e a sede espiritual de alguém, e ela vai lá e estuda, e ela tem o discernimento do que é, do que não é, aí ela fala, uau, então quando eu celebro, eu faço, então Deus tem o senso dele de misericórdia para quem não entende, gente. Então o que eu quero trazer aqui para vocês? Que vocês preguem Jesus. Não preguem, queridos, doutrina, não preguem, preguem Jesus. Jesus é o centro. Pregue que Jesus cura, restaura, ofereça uma oração, ofereça alívio imediato para aquela pessoa. Você falar que da nova ordem mundial, você falar do trono que está governando agora, para uma pessoa que começou ontem, para ela é muito. Então a gente sabe que dentro do reino de Deus há vastas ramas de conhecimento, sim ou não? Mas a gente, para aqueles que são bebês espirituais, aqueles que são neófitos, a gente deve ficar onde? No leite, no colostro. Aí você quer dar picanha para quem ainda não sabe nem discernir o que é colostro espiritual. O que é o primeiro leite? O primeiro leite é Jesus, é o plano de salvação, é seguir a cruz de Cristo, renunciar, tomar a cruz de Cristo, negar a si mesmo todos os dias. Então, queridos, eu quero que vocês entendam, não vem com esse papo para os novos convertidos, que se você isso, naquilo, não. Prega amor, prega Jesus. Essa pessoa, por si só, vai começar a estudar, vai começar a ter sede. E quando as escamas caírem dos olhos, quem convence é o Espírito Santo. Mas o que eu quero trazer para você? Não deixa de ter unidade com a sua família.
Não deixa de viver em família, porque Deus, ele é família. E eu creio de todo o meu coração que antes de eu exercer, meu ministério não está em primeiro lugar, nunca. Deus está em primeiro lugar, depois está a minha família. Minha família, hoje é eu e meu esposo, então eu preciso estar bem com ele, porque se eu não estiver bem com ele, como que eu vou gerenciar, administrar o ministério a qual Deus confiou em mim? Então, gente, o que eu estou querendo trazer para vocês? Nós somos seres espirituais, vivendo um grande avivamento, só que nós estamos todo o tempo, e a maioria das pessoas a qual nós lidamos são seres carnais, que estão aqui só pensando em comprar carro, em ter sexo, em nisso, e naquilo, e passar o outro para trás, e conseguir dinheiro achando que a vida é só aqui. Então, como que você quer? E o que é entregar pérola aos porcos? Entregar pérola aos porcos é gastar o seu tempo entregando coisas tão complexas com gente que não vai absorver nada, porque não consegue discernir as coisas do Espírito. O que é entregar as pérolas aos porcos? Gasta o seu tempo entregando aquilo que a capacidade intelectual e espiritual daquela pessoa consegue discernir. E tem coisa, querido, que não é ainda o tempo daquela pessoa saber. Porque para isso ela precisa ter maturidade espiritual. Amém? Então, a gente vai conviver a maioria do tempo com pessoas carnais, que são os parentes, principalmente agora final do ano. Quantos parentes escuta música mundana, fala coisa, e talvez você já foi assim um dia e você abomina, mas e aonde está o amor? Então hoje nós estávamos ali, né, no shopping, a gente foi na parte da tarde comprar algumas coisas e nós encontramos um casal de amigos dos meus pais. E o Lucas, apaixonado pelo Espírito Santo, começou a contar os testemunhos do que Deus está fazendo na vida dele. E quando ele começava a contar, os amigos dos meus pais arrepiavam dos pés à cabeça e falavam: o que é isso? E o Lucas falava assim: olha, vocês têm que viver isso. Agora, o Lucas está vivendo leite espiritual, consegue dar colostro para eles. Agora eu consigo, porque eu sei a medida do alimento. Mas quando ele fala, o impacto é sobrenatural, porque ele consegue falar na linguagem do que aqueles precisam escutar. Então, queridos, o que eu quero trazer aqui para vocês? Vamos ter paciência com os nossos familiares, vamos ter paciência com os nossos amigos, vamos entender quem nós somos. Tá, quem eu tô? Aonde eu tô em Deus? Eu tô vivendo um avivamento, eu tô vivendo bem separada de Deus, eu não estou me misturando com o pecado. Tá, você é em Deus isso, amém? E quem são as... Aí vem alguém perto de você, um familiar, tudo. Você quer descer de goela abaixo, Jesus. Você quer falar para essa pessoa que ela precisa casar. Queridos, somente quem convence é o Espírito Santo. Então, vamos praticar o dom do amor. Vamos ser benevolentes. Então, você que é da minha escola de libertador, você conhece muito sobre muita coisa. Só que isso é tema para evangelizar? Não. E nós precisamos ter sabedoria. É igual, queridos, quando a gente entra no profético profundo, que a gente vai falar de horário de oração, a gente vai falar de muitas coisas, né? A gente, na escola profética, a gente vai estudar o calendário hebraico, que é o idioma pelo qual foi escrito a maior parte da Bíblia. É considerado o idioma sagrado, o idioma de revelação. Então você vai ver que cada significado da letra, dos números, eles têm um significado profético. É muito interessante nós sabermos. Então, são coisas que para um neófito, um bebê espiritual, não tem como entender, porque ele precisa passar o quê? Gente, como que você prega algo tão complexo? Como que você prega algo tão complexo para uma pessoa que agora está entendendo o que Jesus fez na cruz, como que era na antiga aliança, como que agora é na nova aliança? Então, olha só, o novo convertido, o meu irmão, ele já era batizado, ele já congregava, ele não estava na época que ele foi na minha casa, que foi o começo desse ano, e ele agora prega, tá? Ele ora pelos amigos dele. Tudo isso em menos de um ano. Mas ele se posicionou, amém? Mas antes ele já era batizado, tá?
ele já frequentava a igreja, mas ele não tinha tido um avivamento, ele não tinha tido uma entrega genuína. Só que quando a pessoa é neófita e ela está começando a engatear na presença de Deus, nós que já estamos correndo na presença de Deus, temos que tomar o cuidado, porque senão a gente mata essa pessoa espiritualmente. Sabia que excesso de alimento espiritual mata? Porque imagina, o seu odre é desse tamanhozinho ainda, e aí você quer colocar picanha, alimento espiritual denso, por uma pessoa que mal está conseguindo discernir, mal está conseguindo entender o colostro. Então, meus queridos, nós precisamos ter sabedoria no evangelizar. Nós precisamos ter sabedoria em falar. Então, qual que é a melhor forma de nós evangelizarmos uma pessoa? Testemunho. Porque quando você conta o testemunho, o Espírito Santo vai fazer a pessoa arrepiar e sentir a presença. E ela fala, meu Deus, eu tô arrepiando. Aí você fala, toda vez que alguém fala algo da parte de Deus, isso é verdade. Essa é a forma palpável do Espírito Santo testificar que de fato isso aconteceu. Amém? Então, testemunhos tocam, testemunhos falam. Então, nós precisamos entender como que se evangeliza uma pessoa. Então, vou ensinar outra coisa para vocês. Vem alguém católico, vem alguém do candomblé, vem alguém do centro espírita. Primeira coisa que você precisa entender é que você precisa respeitar o que essa pessoa acredita por enquanto, naquele momento. A partir do momento que essa pessoa tiver interesse sobre aquilo que você serve, sobre aquilo que você busca, você pode oferecer para ela, mas nunca você vai criticar a religião, criticar aquilo que você sabe. Por exemplo, você sabe o que está por trás de cada ídolo dentro da idolatria. Você sabe o que está por trás de todas as coisas. Você sabe, porque talvez você não é aluno de libertação, mas essa pessoa cresceu vendo a avó, o bisavó, o vô adorar aquilo ali. Então eles têm aquilo ali como um familiar. Então, queridos, você não vai conseguir convencer, mas o Espírito Santo de Deus vai. E o que você precisa entender? Que você vai ser usado pontualmente. Por isso que você precisa saber manejar a Bíblia. Porque quando alguém me pergunta algo e eu sei responder na Bíblia, eu falo, olha, não sou eu que falo, mas a Bíblia diz aqui, olha, a Bíblia diz aqui, ó, vou pegar aqui um sobre idolatria. Então, como que eu me defendo na idolatria? Por que que é idolatria? É fácil, vamos abrir aqui em Êxodo 20. Abre em Êxodo 20, por favor. Fala assim, então, eu mesma, nunca, eu não falo nada, mas a Bíblia diz assim, ó. Aí você pode falar, pega a sua Bíblia aí também. Você tem a Bíblia? Tem a mesma Bíblia. A diferença de uma Bíblia católica para uma Bíblia evangélica é que tem 5 livros a mais. Aí você pega lá, Êxodo capítulo 20. Aí você começa a ler, fala assim, ó, vamos ler Êxodo capítulo 20? Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você estava escravo. Ó, não tenha outros deuses além de mim. Primeiro. Segundo, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem ou qualquer coisa no céu e na terra e no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu sou o Senhor Deus. Sou um Deus zeloso, trago as consequências. Você precisa criticar e falar mal? Não, é só você ler Êxodo 20. Por isso que eu falo, vocês precisam saber de Bíblia. Porque aí vocês são sal da terra. Você fala, olha, eu não posso dizer nada para você, mas a Bíblia diz, vamos ler isso aqui. O que você entende com isso aqui? Faz a pessoa ler e te explicar o que ela entendeu. Tá, então a gente vê que aqui tem os 10 mandamentos. E por que na Igreja Católica é diferente? Por que mudou na Igreja Católica? Por que não segue o padrão bíblico? Aí você quebrou a pessoa no meio. Ela não consegue explicar para você. Então, queridos, é assim que a gente derruba argumentos, é assim que a gente derruba sofismo, é assim que a gente derruba as mentiras de Satanás. Na Bíblia. E o Espírito Santo vai convencer. Amém? Então, por isso que nós precisamos ter sabedoria quando falar. E se alguém te faz uma pergunta complexa, se prepara na palavra para você responder. Porque, olha, Satanás,
ele automaticamente vai fazer com que as pessoas que estão à sua volta, as pessoas da sua família se levantem contra você. Porque a opressão que o diabo está fazendo na vida das pessoas que estão em volta de você não suporta a glória, o avivamento que você está vivendo. Então, automaticamente você vai viver uma guerra. Agora, qualquer coisa que sai da sua boca pode ser levantada contra você mesmo, religioso, fanático. E talvez muitos de nós, no começo, por estar muito apaixonados, nós nos parecemos isso. E de fato nós estávamos apaixonados, mas religioso, o Senhor estava quebrando a nossa religiosidade. Então eu quero que vocês entendam. O Senhor precisa de todos nós evangelizando, mas nós precisamos de ter estratégia para evangelizar. Nós não, queridos, vai ter vezes que a pessoa vai falar assim, ó, então eu já fui crente, mas hoje eu não acredito mais em tudo que está na Bíblia. Sabe, eu acredito em umas partes, em outras partes não acredito. A nossa língua coça ou não coça? Minha língua coça. Eu sou colérica, eu fico assim, Deus, me segura, me segura, me segura. Mas aí o Espírito Santo fala, fica em silêncio, cala-te. Não é o tempo. Porque Satanás está fazendo exatamente isso para me irritar. Para mim, às vezes, responder com um tom mais agressivo. Responder, às vezes, de uma forma que eu posso até estar falando de uma forma educada, mas a pessoa pode tomar como eu fui rude, como eu fui. Porque o diabo, ele pode fazer a pessoa escutar do jeito que ele quer. Então, quando a gente se cala... Porque agora, vem cá, se a pessoa acha aquilo, naquele momento, não é você que vai conseguir mudar a opinião dela. Mas o que você vai fazer? Você vai atacar por trás. E como que ataca por trás? Você não vai atacar aqui na frente. Você não vai atacar aqui na frente pro diabo ir lá e falar, tá vendo? Tá vendo essa pessoa? Que tipo de crente é essa pessoa? Não aceita o seu posicionamento. Porque hoje tá assim, né? Você vai atacar por trás. Você vai falar, Deus, tira as escamas dos olhos do José. Tira, Senhor Deus, todo o tapão espiritual do ouvido da Mariazinha. Senhor Deus, eu vejo, Pai, uma nuvem de apostasia. Essa pessoa já esteve na igreja, já viveu o avivamento e não acredita mais. Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas tira todo o bloqueio agora, em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso trabalho. Agora, nós não devemos tentar descer goela abaixo aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Então, gente, o que eu quero trazer com essa live para vocês? Vamos parar de querer discutir com neófitos, carnais. Vamos parar de discutir com pessoas mais espirituais. Agora, vamos trazer agora para outro contexto. Talvez você olhe para uma pessoa e se fala assim, isso é heresia, isso aí é muito, que loucura isso aí. Só que às vezes você está só 10 quilômetros para trás dessa pessoa, enquanto ela está vivendo experiências que condiz com a estrutura espiritual que ela está. Só que essas experiências para você é muito, porque você ainda não tem fé suficiente ou não tem bagagem suficiente para ver. Mas passou 10 quilômetros de jornada, você está vivendo a mesma coisa. Aí você começou a entender aquele fulano que antes você criticava, porque muitos de nós éramos assim. Então, queridos, sempre vai ter alguém na nossa frente vivendo coisas sobrenaturais que às vezes ainda não é tempo da gente discernir. Olha, eu vou dar só um exemplo para você. Você já pegou uma pregação e você fala, não consigo entender essa pregação, não me entra. Só que aí passou uns 2 anos, aquela mesma pregação você começou a entender. Só que aí por que você começou a entender? Porque agora você tem maturidade para isso, agora você tem discernimento para isso, agora você tem bagagem, estrutura e experiência para conseguir ser ministrado por aquela palavra, porque aquela palavra só ia conseguir ministrar você com uma certa maturidade espiritual. Bebê, neófito, você não ia conseguir ser ministrado. Então, o que eu quero dizer para você? Nós precisamos entender que muitas vezes a gente olha alguém vivendo uma coisa e fala, não, isso aí, será que isso é de Deus? Se é ou não é, eu quero que você entenda. Existem pessoas muito à frente de nós, anos-luz, na sua jornada espiritual. E existem pessoas começando hoje. Essa jornada conhecendo Jesus hoje. Aí o nosso problema é o nosso problema. É achar que o fulano que começou hoje, o ano que vem tem que ter a mesma bagagem, a mesma experiência, a mesma maturidade. E isso, queridos, é uma falta de sabedoria, é uma falta de senso com o nosso próximo.
quantos anos levou para você estar do jeito que tá. E isso que talvez você ficou brincando, entra na igreja, sai da igreja, fica no mundo, vai pro mundo. Você ficou uns 15 anos assim para você posicionar e tem uns 5 anos que agora você tá vivendo o sobrenatural. Então você tem bagagem. Às vezes você não vivia avivamento, mas você tinha Bíblia, você tinha conhecimento. Então nós precisamos entender que nós precisamos discernir os carnais, os neófitos. Nós precisamos discernir os mais espirituais. Nós precisamos discernir os avivalistas, aqueles. Então, antes de dizer que isso não é de Deus, ou que o fulano é muito raso, é muito morno, nós precisamos entender qual é o nível de maturidade que aquela pessoa está carregando. Qual é o nível de maturidade que eu estou carregando? E sempre faz essa pergunta. Toda vez que você quiser desdenhar de alguém, ou achar que essa pessoa não vai conseguir viver o que você está vivendo, lembra como foi os seus passos. O quão difícil foi você se posicionar em Cristo. Lembra-te do que você precisou fazer, do que você precisou renunciar. Porque nós queremos, a gente hoje vive num mundo imediatista. Nós queremos ser esse homem natural e a gente quer muito rápido que todo mundo se transforme nesse homem natural. Só que a gente esquece que a gente já foi um homem carnal. A gente já esteve no mundo. E nós precisamos ter paciência e colocar o amor em primeiro lugar. O amor em primeiro lugar. Amém? O maior dom de todos é o amor. Então, queridos, não critique quem comemora Natal, quem celebra Natal. Se você te chamaram para estar em família, esteja, não seja um ET de Varginha que fica ali e é uma pessoa. Não, porque antes é a comunhão. Você sabe que ninguém sabe o aniversário de Jesus e nós celebramos Jesus, na verdade, todos os dias, certo? Então, eu quero que vocês, ao invés de brigar ou condenar o fulano, o ciclano ou beltrano, eu quero que vocês aprendam a viver em amor e em benevolência, longânimos. Eu quero que vocês estudem os 9 expressões do fruto do Espírito. Amor, benignidade, paciência, domínio próprio. Segura a sua língua. Fala, Espírito Santo, me deixa falar somente na hora certa. Espírito Santo, me dê a estratégia certa para evangelizar. Nós sabemos muito porque nós estudamos, mas nem todo mundo está preparado para tanto conhecimento. Então, eu quero trazer isso para vocês na live de hoje. Você é espiritual, consegue discernir as coisas do Espírito, mas você levou um bom tempo, você passou por muita coisa para chegar onde chegou. Tenha paciência com aqueles que estão vindo. Tenha paciência, tá? Com aqueles que estão hoje se convertendo. Fala de um Jesus que ama. Fala de um Jesus que acolhe, de um Jesus que limpa, um Jesus que restaura. Aplica na vida dessa pessoa o bálsamo que ela precisa. Ela precisa de cura, de restauração, de fé, de esperança. Não de chicote. Não que ela vai pro inferno. Não, ela não precisa disso não, porque às vezes ela não tem nem estrutura para suportar. Gente, nós vivemos numa era que as pessoas estão com o psicológico já danificado. Aí você vem botar uma pressão na vida de uma pessoa que se ela não posicionar, ela vai pro inferno. Querido, não prega o inferno não, prega o Espírito Santo. Prega o batismo com o Espírito Santo. Prega Jesus para essa pessoa. Prega essa pessoa ser cheia de Deus. Uma vez que alguém é cheio de Deus, sai do pecado, quer jejuar, quer orar. Você não precisa ameaçar ninguém, porque o próprio Espírito Santo testifica que nós precisamos buscar a presença. O próprio Espírito Santo fala o que nós precisamos fazer. Então prega a Bíblia, prega Cristo, prega a salvação, prega o amor de Cristo, prega a libertação. Fala assim, olha, Jesus quer te libertar desse cigarro, para te ativar na sua promessa, para você viver as coisas que o Senhor tem para você. Mas não precisa falar, olha, se você não parar de fumar, você vai pro inferno. Você acha que essa pessoa não sabe? Mas quando você prega o Espírito Santo, quando você prega essa pessoa ser cheia de Deus, meu irmão, é o Espírito Santo que convence. Amém? Então, eu quero que vocês, nesse ano de 2026, tá? Todos vocês, vamos entrar no ano de 2026 com um senso de maturidade para entender o nosso irmão, para discernir o nosso irmão e para ter paciência com quem está chegando hoje, com quem só tem 1 ano, com quem está chegando há 2 anos. E vamos começar a ter paciência,
Vamos começar a ser longânimo. E vamos parar de colocar todo mundo no mesmo quadrado, porque não é todo... Gente, nós não estamos no mesmo episódio. Tem gente que está no episódio 27 da Jornada com Deus, o outro está lá no episódio 98. Tem um que está agora, começando o primeiro episódio. Tem gente que está no episódio 3000 não sei quanto. Então você que está lá na frente, anos-luz, tem que ter paciência. E tem que pedir sabedoria. Então, este ano de 2026, o que é sabedoria? Sabedoria é o que eu estou agora ensinando vocês. Não adianta você, olha, conhecimento é você conhecer o Evangelho, saber que Jesus morreu por você. Então você tem conhecimento. Então, o que adianta você ter todo o conhecimento, saber o que é, o que está por trás de cada coisa. Mas se você não tiver sabedoria para saber aplicar na hora certa, na porção certa, do jeito certo, você pode ser muito salgado dentro da palavra de Deus. E ao invés de edificar, você é uma pessoa que é pesada, ninguém te suporta. Então, que o seu estilo de vida gere nas pessoas vontade de viver Cristo. Amém? Glória a Jesus. Eu trouxe essa live hoje para vocês, no intuito de que vocês sejam amorosos, longânimos, pacientes, e que você ame o próximo, independente da circunstância. Você entende, Jesus quando chamou os 12, ele nunca olhou para o status atual, ele nunca olhou para cobrador de imposto, ele nunca olhou, para Pedro Ranzins, ele nunca olhou para a situação, ele sempre olhou para aquilo que Jesus faria na frente. Ou seja, Jesus olhou para aquilo que Deus faria na frente com cada um daqueles discípulos. Então, nunca olhe para uma pessoa nos status que ela está naquele momento. Olhe para aquilo que você consegue ver profeticamente que Deus vai fazer. E tenha paciência de semear o melhor de Deus no coração dessa pessoa, para que a vida espiritual dela, ao invés de ser minada, intoxicada, seja edificada pelo fogo que está dentro de você, pela glória de Deus que está dentro de você. Nós precisamos ser... Gente, Jesus é amor. Nós precisamos amar. Então, vou dar um exemplo. Nós sabemos que a Bíblia condena a homossexualidade, o lesbianismo. Mas você vai criticar, vai desdenhar. É essas pessoas que você precisa amar e acolher. Eu preciso apresentar Jesus para essa pessoa. Escolha dela será renunciar o pecado ou não. A minha missão é apresentar Cristo, não é obrigar ela a sair da prática. A única pessoa que pode obrigar alguém a sair da prática do pecado é o Espírito Santo de Deus. A minha missão e a sua é apresentar Cristo e amar essas pessoas independente do que elas fazem. Amar é aceitar elas do jeito que elas estão e receber elas do jeito que elas estão. Após apresentar Cristo, elas decidem se vão permanecer da mesma forma. Só que a responsabilidade já não é mais sua. Você precisa receber essa pessoa como ela está, ferida, machucada. Mas após apresentar Cristo, decisão dela se permanece ou não da forma que está. O seu trabalho e o meu é apresentar Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém? Então, vamos pregar o Evangelho, vamos ministrar uma palavra que ao invés de assustar, de trazer medo, traga esperança, traga vida. Jesus é a vida. É a vida que... Gente, quando a gente estava no mundo, a gente não vivia atribulado, aquela falta de paz. Você podia ter dinheiro, tá tudo bem, mas uma falta de paz. Mas quando a gente tem Cristo, uma paz que excede todo entendimento, a pessoa que está no pecado, quando você ministra Jesus para ela, ela sente essa paz. E essa paz é o suficiente para convencer que o que você está falando vem de Deus. Essa paz é o suficiente para gerar temor no coração dela, ainda que você não fale o que pode acontecer com ela se ela permanecer naquele caminho. Mas o nosso papel é amar, é apresentar Jesus. Amém? Glória a Deus! Então era isso que eu queria trazer para você no dia de hoje, tá? Eu tô falando isso porque eu sei que muitas pessoas acabam, a gente entrega muito conhecimento. Gente, vamos viver Cristo e celebrar Jesus todo dia.
O mundo está celebrando o Natal, mas eu celebro Jesus toda madrugada. Eu celebro Jesus todas as manhãs do meu devocional. O apóstolo estava aqui, eu estava aqui, ó. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus, seu lindo. Eu amo Jesus. Jesus é o meu Salvador. Celebre Jesus todo o tempo, todo momento, porque Ele é digno de celebração. Toda vez que você ceia, você celebra Cristo. Você celebra o maior feito dele. Amém? Glória a Deus. E isso é viver Cristo, isso é manifestar Cristo. Se Cristo não estiver transformando, há necessidade de pregar o evangelho genuíno. Toda igreja que tem o evangelho genuíno tem que ter transformação. Arrependimento seguido de transformação. Isso é avivamento de verdade. Amém? Gente, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Amo a vida de vocês. Tá? Bom, eu vou continuar fazendo algumas lives proféticas no mês de janeiro, tá? Mas como eu já tinha programado algumas lives, eu vou começar amanhã a trazer um conteúdo bem legal pra vocês, certo? Aí lá pela segunda, terceira semana de janeiro eu vou continuar com lives proféticas, mas amanhã nós vamos entrar em outros temas, amém? Beijo, beijo, amo muito vocês.